Vamos lá então. Já passou das 9h30 e nós tínhamos falado que ia começar às 9h30. Tá certo. Então, vamos pedir primeiramente a bênção de Deus, né? A gente geralmente não orávamos aqui no início, mas como é o início de todos os trabalhos do dia, né? Agora estamos iniciando o estudo da Palavra de Deus, depois vai ter os louvores, né? Vamos estar junto com os irmãos, louvando, depois a mensagem da Palavra de Deus, tá certo? Dando início também a uma nova série de mensagens, tá? Daqui, mais tarde estaremos passando para os irmãos. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento e nos dar a oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho da sua palavra. Senhor, os irmãos estão conectados, irmãos interessados em saber, porque a tua palavra fala que melhor é conhecer a tua palavra, melhor é conhecer a tua vontade do que as riquezas, Senhor. Buscar a tua vontade e sabedoria em ti, Senhor, do que as muitas riquezas. Ó Senhor Deus, nos ensine, Senhor, nessa manhã, a não sermos apenas religiosos ou religiosos da aparência, mas sim, Senhor, pessoas que estejam focados na sua graça, Senhor, na sua misericórdia, reconhecendo o teu senhorio, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço essa bênção nessa manhã. Amém. Vamos então, dando início a esse estudo, religiosos de plantão. Vamos ver lá, né? Esses religiosos. Então, a lição 10, o objetivo dela, né, que nós temos que procurar ver se nós vamos alcançar, né? Ao terminar o estudo, se você puder, você tem a lição, você vai ler, mas se você puder guardar aí e verificar, eu estou me enquadrando aonde? Eu estou me enquadrando nesses religiosos ou nos discípulos de Jesus? Então, o objetivo aqui é verificar as denúncias apresentadas por Jesus acerca da religiosidade tão presente nos líderes religiosos ou nos líderes judeus daquela época. Então havia os líderes judeus, que eram os religiosos, e tinha uma religiosidade assim tão presente, e Jesus na função de profeta, né? Quando a função dos profetas é alertar, era denunciar o pecado das pessoas, né? Então Jesus aqui está fazendo a função profética. O texto base, né, é Mateus 23, 1 ao 3, diz assim, Jesus disse lá, então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, nesse verso aqui, nós vamos destrinchar, mas quando fala cadeira de Moisés, fala da cátedra, né? Geralmente em termos universitários, nas universidades, uma pessoa muito importante tem uma função e ela se torna importante. Aí, quando ela sai, ela morre, outra pessoa assenta-se no seu lugar e começa a ter a responsabilidade, né? E ele acaba pegando um pouco da fama, né? Ele fala, poxa, o camarada está na cadeira de tal pessoa, tá? A fama da pessoa acompanha aquele assento. Então Jesus faz uma advertência aos discípulos e às multidões que aquelas pessoas lá, Jesus quer explicar, aquelas pessoas lá, os fariseus, nós vimos que foi um movimento de renovação antigo, depois acabou ficando na aparência, eles não falavam nada contra a lei de Deus, não falavam nada de errado contra o que o povo deveria fazer. O problema é que eles falavam uma coisa e faziam outra. Então Jesus falou, façam tudo que eles ensinam. Tudo que eles estão ensinando lá, façam. Agora, não façam o que eles fazem. O que eles ensinavam se fazia, mas a prática não. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Então nós vamos ver que nesses capítulos 21, 22 e 23 de Mateus, que vai falar sobre o tema de hoje,
havia três grupos de pessoas que seguiam a Jesus, né? A lição fala. A multidão que não era muito comprometida, a multidão, ela acompanhava Jesus atrás dos milagres, vendo qual que seria o próximo milagre, a próxima bênção. Então, elas não se comprometiam. Era uma massa, né? Não tinha ninguém que se destacavam ali que poderia sair daquele grupo. Os 12 já tinham saído, né? Os 12 discípulos e depois os 70. Essas pessoas, né? Esses 82 pessoas seguindo a Jesus, eles se destacavam, porque eles eram um segundo grupo, eram os discípulos. Eles estavam comprometidos com Jesus. Eles tinham um compromisso de não só seguir Jesus pelos milagres, mas para cumprir as ordens de Jesus e fazer a missão que Jesus ordenou para eles. Já a multidão não se comprometia. Geralmente é uma coisa nós pensarmos, né? Nós vamos falar sobre os religiosos de plantão, né? Os religiosos da aparência, mas nós temos que tomar cuidado também para nós não sermos a multidão que quer seguir Jesus de longe, sem nos comprometermos, nos beneficiarmos dos milagres, das bênçãos, mas sem nenhum compromisso sério, sem nenhum compromisso muito presente em Jesus, com Jesus, tá bom, irmãos? Então, vamos pensar e vamos falar para as pessoas também que muitas vezes nos procuram, querendo as bênçãos de Deus, que nós devemos distribuir. Falar, não, você não tem que sair dessa função de multidão e ir para a função de discípulo, né? Vamos lá. O terceiro, né? Primeiro era a multidão descomprometida, queria ver qual é o próximo milagre. O segundo grupo é os discípulos comprometidos com Cristo, né? Pedro me falou, para onde eu irei, né? Para onde iremos se só o Senhor tem a vida eterna, porque eles buscavam a vida eterna. Existiam os líderes religiosos, eles observavam também o ministério de Jesus, só que buscando, né, fiscalizando, ver se Jesus fazia alguma coisa errada, porque eles ficavam, os profetas eles mexiam com o brio, geralmente dos líderes. Já desde o Antigo Testamento, os profetas Elias, Eliseu e mais profetas, eles fiscalizavam os reis e os reis ficavam às vezes meio bravos com eles, né? Mas nesse caso aqui, eles também estavam meio bravos com Jesus, porque Jesus mostravam para eles, né, o quanto eles estavam saindo fora da vontade de Deus. Então eles ficavam observando Jesus, se Jesus iria fazer alguma coisa fora, né? Alguma maneira que Jesus pudesse sair do caminho e eles apontaram o dedo. Geralmente religiosos de plantão, esse tipo de religiosos, eles buscam o quê? Eles buscam ver quem está pecando, porque eles não, às vezes, não suportam, eles não suportam muitas vezes como como as outras pessoas estão agindo. Então eles estão mais para eles estão, como fazer assim, mais fiscalizando, né? Eles não se importam da maneira, se as pessoas estão sendo sinceras, as pessoas precisam de misericórdia, eles estão lá para fiscalizar, né? São os famosos hipócritas. Vamos então às questões que nós vamos ver como que aconteceu isso aqui. Aqui os irmãos vão notar que nós vamos estar falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Jesus já tinha ido outras vezes para Jerusalém. Jesus já tinha ido algumas vezes para Jerusalém. Mas essa era a derradeira, a última entrada de Jesus em Jerusalém, próximo à festa da Páscoa. E tudo culminou, né, para toda a multidão recebendo Jesus, falando hosanas, hosanas, em nome de aquele que vem em nome do Senhor. E o que acontece? Jesus, algum tempo atrás, alguns não sabem se foi um ano, o tempo, né?
quando a multidão tentou fazer de Jesus o rei, Jesus deixou eles e se escondeu. Em outro momento, eles pediram, vai lá, faça isso. E Jesus fez o quê? Jesus, ele foi lá e ele falou, não é chegada a minha hora ainda. E outras vezes tentaram prender Jesus, e mesmo quando tentaram prender Jesus, viram que não era chegar. Jesus falou, não é chegada a minha hora. Mas agora aqui, havia chegado a hora de Jesus. Então a multidão, ela foi lá e forrou o caminho de Jesus com palmas, né, ramos, que era a maneira correta de receber o rei. Então, a maneira de quando se ungia um rei em Israel, a maneira de apresentar ele era ele montado no jumentinho, né? Lembra a história do jumento, que Jesus mandou lá buscar o jumento e a jumenta, levar o rei perante a multidão, montado no jumento. Foi feito isso com Salomão, né? E outros reis, era a maneira. Então o profeta Zacarias, ele fala assim no capítulo 9, verso 9. Alegrem-se muito, ó filha de Sião, exultem, ó filha de Jerusalém, eis o seu rei, vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, numa jumentinha num jumentinho, cria de jumenta, né? Eis montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Então, era a maneira, talvez, de demonstrar que o rei era um servo, que ele tinha que ser humilde, ele não podia se exaltar. Então, houve essa entrada triunfal em Jerusalém. E lembra que eu falei, era a derradeira entrada. Ele tinha a função profeta, de fazer a denúncia, e ele tinha a função de rei. E nesse período aqui, mais à frente, talvez na próxima lição, vamos falar sobre a função sacerdotal. Mas Jesus aqui está agindo a função de rei e profeta. Então Jesus agora chegou como rei. Né? O povo de Jerusalém, os religiosos, buscavam arrumar alguma acusação contra Jesus, porque Jesus tinha a função de profeta e Jesus denunciava o pecado deles. Né? Então a presença de Jesus, as palavras de Jesus eram gritantes no coração daquelas pessoas que eram religiosos apenas na aparência. Então, agora Jesus chega como rei. E quando Jesus vai para o templo, lembra que Jesus vai ter o sacrifício, né? Vai ter a Páscoa. E assim como Elias, e assim como outros profetas, reis que queriam restaurar a vontade de Deus, o que acontece? Jesus vai fazer uma purificação do templo. Tudo aquilo que se colocou no templo, que era longe da vontade de Deus, lembra que Jerusalém era um lugar de peregrinação, ali era o santuário de Deus, era um lugar de peregrinação. Então, na Páscoa, a cidade talvez ficasse 20 vezes mais a sua população. Não olhei bem qual que era a população, mas lembre-se que devia ali ter umas 200 mil pessoas no máximo, talvez menos que isso, morando em Jerusalém. Mas, quando chegava a festa da Páscoa, 2 milhões de pessoas estavam naquela cidade. E o que acontece? As pessoas vinham por sacrifício. Então, uma coisa que começou até para tentar ajudar as pessoas, porque as pessoas vinham de todo Israel e tinha que oferecer os sacrifícios, e muitos não conseguiam trazer o seu cordeiro, o seu sacrifício longe. Então, eles vinham com dinheiro e chegavam no templo, eles compravam ali, havia troca de moedas para poder oferecer o seu sacrifício. Uma coisa que surgiu para facilitar a vida das pessoas, de repente tornou uma fonte de lucro para esses religiosos. Fonte de lucro. Então, aí Jesus vai lá e faz ali,
derruba aquelas mesas, Jesus chega lá, o texto diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, o que acontece? Se tornou um lugar muito ruim, um lugar que não era mais a vontade de Deus. Quando as pessoas buscam a vontade de Deus e pessoas buscam lucros econômicos, sem se importar se ali é correto ou não, se está fazendo a vontade de Deus ou se a vida das pessoas. Então Jesus purificou. Aí aproxima os coxos, né? Jesus cura as pessoas, o que eles fazem? Eles ficam indignados muitas vezes porque Jesus curava no sábado, porque Jesus ajudava as pessoas no sábado, Jesus curava, Jesus ajudava, mas na casa de Deus, né, que era o templo até aquele momento, a casa de Deus, eles não se importavam, né, em obter lucro exorbitantes, porque como acontece em todos os lugares, com certeza ali o preço dos animais subiam muito de preço. Ali a demanda era muito grande, a demanda de pessoas querendo pombas, né? Querendo animais ali, com certeza o preço ficava exorbitante. Então Jesus falou assim, vocês fazem aqui covil de ladrões e salteadores. Então, essas são as razões para Jesus chegar no templo e fazer aquela purificação. Aqui é a casa do meu pai, ali ele houve a função de filho de Deus, rei e profeta, tá? Por que isso? Lembra, nós estamos falando dos religiosos de plantão. Talvez ali não fosse, com certeza não eram os próprios líderes religiosos que faziam ali, mas com certeza eles locavam aqueles lugares ali e eles deveriam ganhar uma comissão em cima do que se vendia no templo. E Jesus vai seguindo essa linha de pensamento religioso de plantão, religioso, só na aparência nós vamos adentrar. Jesus vai demonstrar que Israel, representado nos povos de Israel, ali eles tinham um problema grave, né? Ele vai demonstrar que havia uma aparência, né? Tinha uma aparência, mas não davam fruto. Outro dia até eu falei sobre isso, mas aqui vamos falar sobre a figueira, né? O ensinamento de Jesus sobre a figueira e sobre amaldiçoar a figueira. Então, logo depois de purificar o templo, cedo de manhã, verso 18 de Mateus 21, cedo de manhã, ao voltar-se para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou-se imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse, em verdade, verdade vos digo, se tiverem a fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. Tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Que Jesus usa a figueira para falar da fé, mas a figueira também representa Israel. Israel que foi escolhida por Deus, Israel, a figueira, para dar muito fruto, mas ela não estava dando fruto. Apesar da sua aparência frondosa, da sua aparência viçosa, a sua aparência bonita, não tinha um fruto. E o julgamento de Israel estava chegando. Jesus estava ali para julgar as obras. Então Israel deveria dar frutos e não estava dando frutos. Israel deveria fazer a vontade de Deus e não estava. Estava apenas na aparência, demonstrando algo que eles eram por fora, mas não eram por dentro. Por fora ele demonstrava, a aparência era
totalmente religioso, de pessoas que se preocupavam com a religião, com o ato, deveria ter o sacrifício, deveria ter tanta... Mas o seu interior não era nada. E aquilo que o interior que vai demonstrar na aparência não resultava em frutos. A aparência você consegue maquiar, o fruto não, tá certo? Aí Jesus parte então, na questão aqui, depois da figueira amaldiçoada, Jesus vai contar algumas parábolas sobre aquilo que Israel deveria ser e que Israel não estava sendo, Judá não estava sendo, que as duas parábolas dos dois filhos, que nós vamos falar assim, quais parábolas e seus respectivos ensinamentos contados por Jesus ao ser questionado sobre a sua autoridade. Responda, né? Nós vamos responder com base no item 4, que item 4 aqui seria um discurso religioso, e também do item 3, que é uma obediência religiosa. Então, chegou o momento que eles vão questionar a autoridade de Jesus. E ao questionar por que Jesus estava fazendo aquilo lá, eles perguntaram assim, com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu a autoridade? Geralmente, a líder religioso, ele foi empossado. Lembra que os fariseus eram os mestres da lei, né? Aquelas pessoas que, por estudarem muito a tradição de Israel, a tradição de Judá, que eram os escribas, os saduceus, que era a maior parte sacerdotal, que por linhagem levítica, né, assumiam aquela função. Mas e Jesus? Jesus foi lá, fez aquela limpeza lá no templo, fez uma figueira secar, estava falando e falou, que autoridade? Qual é a autoridade? Aí Jesus fala assim, faz uma pergunta para eles também. Jesus era um homem muito sábio, né? Era filho de Deus, né? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Aí Jesus fala assim, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo, se do céu ele nos dirá, então por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João um profeta. Então, aquelas pessoas que são religiosos na aparência, essas pessoas temem as circunstâncias, temem a multidão, temem a fama. Uma pessoa, a Bíblia ensina muito disso aí, ensina para nós, como ser cristão, ser fiel, e não temer nem a morte, nem a desonra que possa vir dessas coisas, nem as perseguições, nós devemos ser sempre verdadeiros. A Bíblia ensina, aquela pessoa que é de Deus, que segue a Deus, ele tem que ser sempre verdadeiro. E Jesus, já que eles estavam, nós vimos lá que esse terceiro grupo está sempre procurando alguma coisa para acusar Jesus. Então, agora eles vão falar, quem você acha que é para vir aqui ensinar? Você é um mestre que surgiu aí, mas qual que é a sua linhagem, né? Qual é a tua autoridade? Aí Jesus falou assim, vou responder para vocês da minha autoridade, mas vocês vão responder. O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Eles não acreditavam no batismo de João. Eles temiam João, né? Não fizeram nada para salvar João Batista. Mas eles tinham que dar uma resposta para Jesus. E ali eles entraram numa situação que eles não tinham saída. Qualquer resposta que eles dessem em cima da questão de Jesus, eles iriam se comprometer. Isso é a questão, irmão, da nossa religião, tomar cuidado, nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, lá. Da nossa religião, nós estamos preparados e não ter medo de responder de acordo com as nossas convicções. Nós não podemos ter medo das nossas convicções. E geralmente as pessoas que elas são falsas, né, como esse pessoal,
quando, dessa maneira, quando eles vão responder corretamente, eles vão ter medo. Então, quando Jesus falou, é do céu o batismo? Eles falam, se eu falar que é do céu, aí Jesus fala assim, então por que vocês não acreditam? Vocês não fazem o que João falou? Aí eles seriam obrigados a se comprometer com aquela verdade e admitir e seguir, né, aqueles ensinamentos. Eles teriam que seguir. Mas se eles falassem que o batismo de João era uma coisa dos homens, uma invenção de João, não veio de Deus, veio do próprio, nasceu na mente de João, dos homens, lá ali, aí eles ficam, ixi, aí o povo não vai gostar, porque o povo tinha João Batista em estima. Então, é o que acontece hoje nesse mundo, das pessoas hipócritas, né, que falam uma coisa, mas o coração acredita em outra. Nós vemos a nossa classe política, né? Quantas e quantas pessoas são assim? E muitas vezes as pessoas preferem acreditar em uma pessoa que fala coisas bonitas, mas mente descaradamente, do que outras pessoas, né? Mas vamos lá. Aí eles pegaram e ficaram sem saber. E eles falaram, nós não sabemos, não temos como responder. Aí Jesus, também não vou responder. Então, Jesus colocou eles ali numa situação, vocês vão ter que ser honestos agora. Tá? Aí Jesus conta depois, assim, duas parábolas sobre as pessoas que conhecem, podemos dizer assim, conhecem a verdade, mas não fazem a verdade. Aí Jesus fala de um homem que tinha 2 filhos, e Jesus, representando o povo de judeu e os outros povos, ele fala que tinha 2 filhos e o pai chega e fala para um filho assim, ó, vai fazer ao trabalho, né, vai fazer o meu trabalho lá na lavoura, vai trabalhar, vai lá fazer isso. E o filho descaradamente falou assim, eu não vou, eu não quero ir. Muitas crianças hoje assim, né? Hoje, eu não quero ir. Chega no outro falar, meu filho vai fazer isso. Sim, meu pai, eu vou. Só que o primeiro que falou, eu não quero ir, ele se arrependeu e foi fazer. O segundo que falou, eu vou, esse também quis falar só para não contrariar o pai, mas não foi fazer. Aí Jesus disse assim, ó, quem fez a vontade de Deus? Ou quem fez a vontade do pai, né? O primeiro ou o outro? Aí Jesus fala assim, Jesus compara os religiosos e os publicanos, né? E as prostitutas, que as pessoas que eram desprezadas em Israel, porque a prostituição existia naquela época, muitas mulheres se prostituíam para poder haver sustento, né? Ver as pessoas entram nessa situação. Havia os publicanos, que eram os cobradores de impostos, mas pessoas que, diante dos religiosos, não eram benquistas. Jesus não está falando aqui que aquelas pessoas poderiam ficar na mesma situação. Lembra do caso de Mateus, lembra do caso de Zaqueu. Lembra no caso da prostituta que ungiu os pés de Jesus, aquelas mulheres lá. Deixar a vida. Mas, enquanto aqueles religiosos, eles não viam saída para aquelas pessoas daquela situação de pecado, e eles não aceitavam isso, mas eles estavam um pecado maior. Mas Jesus falou assim, esses estão falando que não vão fazer, a sua vida diz que não vão fazer a vontade de Deus, mas depois acabam fazendo, porque agora estão se arrependendo, está vindo um arrependimento para eles. Mas vocês que falam que fazem a vontade de Deus, não estão fazendo. E Jesus, levando esses religiosos mais assim, demonstrando realmente quem eles eram, Jesus fala ainda daquele homem, né, que deixou, aquele rei, aquele homem deixou a sua vinha na mão de alguns trabalhadores e saiu do país. Né, assim, escute outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a alguns lavradores. Era dele, ele fez toda ali, construiu e deixou para outros tomarem conta, arrendou.
Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores agarraram seus servos e espancaram e mataram um. Espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou seu próprio filho pensando, é o meu filho, eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados, que arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor, é coisa maravilhosa. Então ali Jesus está demonstrando, ó, vocês são os servos que estão tomando conta da vinha e estão fazendo o quê? Matar os profetas, né? Jesus fala assim que, num sermão, Jesus fala assim, vocês falam que se vocês vivessem no tempo dos pais de vocês, vocês não fariam com os profetas que os pais de vocês fizeram. Jesus fala, vocês fariam da mesma maneira. Vocês são culpados do sangue de Abel a Zacarias. E Jesus vai falando que esses são os lavradores maus que rejeitaram os profetas e, por fim, matarão até o próprio filho. Jesus está demonstrando assim o que é realmente aqueles religiosos. Aqueles religiosos só na aparência, tá certo? E para terminar aqui essa primeira parte, e nós encerrarmos, né? Vamos falar aqui aquele que eu do texto base, né? Sobre quem eram realmente os fariseus. Embora eu já tenha falado muito sobre isso, quem que eram esses fariseus? Quem que eram esses camaradas, né? Esses líderes religiosos? Que lá no verso Mateus 23, verso 1 ao 13, Jesus fala assim, o tema é Jesus censura os escribas e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés assentam-se escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles lhes disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam-se as franjas de suas capas, gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça, de serem chamados de mestre, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guia, porque um só é o guia de vocês, Cristo. O Cristo. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, não deixam entrar os que estão tentando entrar, ou entrando. Então, o que Jesus fala sobre esses líderes religiosos? Eles sabiam o que deveriam ser feito. Eles sabiam. E eles ensinavam a multidão.
Só que eles ensinavam a multidão, mas eles não praticavam. Aquele velho ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, continue fazendo o que eles... Mas não faço o que eles fazem. Porque eles não fazem para o bem, eles fazem para o mal. Como eu falei no outro texto, quando eles tinham que se colocar uma posição que poderia ofender a multidão, poderiam ofender o ibope deles, eles arredaram o pé. E aqui Jesus está demonstrando que eles faziam todas as coisas apenas para manter o ibope, né? A aparência deles em alta. Tudo que eles faziam para manter a aparência deles em alta, para demonstrar que eles eram homens, pessoas de oração. Por isso eles oravam na praça, para que todo mundo visse eles orar. Punham roupas santas, né? Roupas de aparência santas. Eles andavam, eles queriam ser reconhecidos como pessoas de alta estima. Gostavam de ser chamados de mestre. Mas Jesus fala assim, nessa questão aí, vocês têm que ser o quê? Vocês têm que ser humildes, né? Você tem que se nivelar como no reino do céu, servir uns aos outros, amar uns aos outros, né? E reconhecer que o único guia é Cristo. Só Jesus. Então, essa é a questão que Jesus coloca para esse pessoal aqui, ó. Que fazer o que está na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que era ensinado, mas não imitar o que eles, a prática deles. Aí fala assim, mas eles tentavam assim, não imitar a falsidade deles. Então, irmãos, nós devemos assim tomar cuidado com, passando já aqui para a parte final, de olho na vida, nossa vida, tomar cuidado de fazermos as coisas apenas para as pessoas nos verem como pessoas religiosas da aparência. Na aparência. Pessoas que celebram, né, que nos chamam de... nos elogiam, acham que nós somos isso, aquilo, outro, orando para que as pessoas nos vejam orando, sempre nessa maneira. Jesus fala, toma cuidado com isso. Então nós vamos agora na nossa vida, né? Que é o tópico aqui, que é cuidado com a religiosidade. Você pode afastar as pessoas de Cristo. Tem um ditado que fala assim, sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. Então aqui é assim, será que a nossa religiosidade pode impedir que outras pessoas se aproximem do reino de Deus? Né? Aqui citando Isaías 56, verso 7, que fala aqui dos líderes de Israel. Nesse texto, esses falsos líderes são denunciados e a salvação é ampliada para todas as pessoas, inclusive gentios. Infelizmente, não conseguiam aceitar isso, pois achavam que o templo é um lugar onde as pessoas mais santas do que as outras se isolam, um lugar onde pecadores não podem entrar, para não contaminar os que estão dentro. Então, muitas vezes nós temos uma atitude religiosa muito forte e nós criamos uma barreira, né? Nós criamos uma barreira para que as pessoas não se aproximem por causa da nossa religiosidade. Tipo assim, afasta-se de mim porque eu sou mais santo que você. Não é essa a maneira. Então, você concorda que a nossa religiosidade pode impedir que as pessoas se aproximem do reino de Deus? A nossa forma de religião, ela nunca pode ser uma barreira para impedir. Isso não quer dizer que nós devemos fazer tudo que as pessoas fazem. Nós temos que ter uma religiosidade santa, pura, mas com uma abertura para que as pessoas possam se aproximar, onde não há arrogância em nós estamos na nossa religiosidade para servir as pessoas. Onde as pessoas possam nos buscar a nossa ajuda para se aproximarem do reino. Tá certo? Essa é a maneira. E a outra parte é cuidado com a religiosidade, com a nossa religiosidade, porque ela pode se tornar improdutiva para Cristo. Quer dizer,
ela fazer frutos, né, apenas para a aparência. De que maneira você entende que é possível produzir frutos para o reino de Deus? Como é que eu posso produzir fruto para o reino de Deus? Será? Isso, irmãos, não quer dizer números de pessoas convertidas. Vamos falar de líderes religiosos, pastores, né? Muitas vezes as pessoas pensam em produtividade e número de pessoas que eu atraio, número de pessoas que estão ao meu redor. Isso temos que levar as pessoas a Cristo, mas muitas pessoas estão contabilizando com quantas pessoas estão o seguindo. Aí Jesus fala assim, Jesus no sermão, Jesus fala aqui, que eles atravessam os oceanos para fazer um convertido, tornando ele 10 vezes mais digno do inferno do que eles. Então, muitas vezes, nós atraímos as pessoas para nós e não para Cristo. Tornamos as pessoas nossos discípulos, nossos servos, e não servos de Cristo. E isso não é produzir frutos. Produzir frutos é quando nós levamos as pessoas a Cristo e nós falamos como João Batista. É importante que ele cresça e eu diminua. Então, que a nossa religiosidade não, de maneira nenhuma, seja um empecilho para que as pessoas não se aproximem de Cristo. Então, vamos rever a nossa religiosidade essa semana, vamos ver naquilo que nós estamos falhando, se nós não estamos sendo falsos, né? A palavra hipócrita quer dizer ator, que nós não estamos fazendo apenas uma atuação, e é muito fácil para quem está na minha situação aqui, quem ensina na igreja, quem prega na igreja, quem canta na igreja, quem tem uma função de líder da igreja, é muito fácil nós assumirmos essa atitude de atores, porque quando chega lá na frente, muitas vezes nós nos transformamos. Somos uma pessoa na vida comum e uma pessoa lá na frente. Então, aquele que nós somos fora daqui, dessa situação de ensino, nós devemos ser em todos os lugares, a mesma pessoa, ter a mesma integridade, para que nós não sermos religiosos. E outra coisa, para que você que não ocupa uma situação de liderança, que dentro da igreja, né, no sábado, no domingo, chegou lá no lugar de reunião, você se torna uma pessoa muito religiosa, muito piedosa, mas fora, na vida cotidiana, no seu lar, você é uma pessoa que nunca se preocupa com o reino de Deus, tá?